Muito bem, meus amigos concurseiros de todo o Brasil, em especial você que está fazendo a prova da Banca Quadrix, que vai fazer por agora o concurso da Banca Quadrix aí, trago aqui mais uma questão para vocês aqui, a respeito então, dessa vez aqui de improbidade administrativa, tá? Então, na tela vou colocar aqui para vocês a questão, jogando aí pra gente uma questão Core Paraná 2021, questão recente, e é uma questão também que ela é interessante pelo seguinte, alguns editais de vocês, o pessoal vai colocar aí improbidade administrativa, Lei 8429, na verdade 90% dos editais de vocês terão improbidade administrativa, né, a Lei 8429, lá na parte de conhecimentos complementares, juntamente com ética. Na verdade vai fazer parte do pacote da ética. Você vai ter a ética, a parte teórica, às vezes o decreto 1171, e na sequência 8429 e a Lei de Processo Administrativo 9784. Esse é um combo de conhecimentos complementares, tá? Só que às vezes o seu edital também pode trazer direito administrativo e pode trazer também noções de direito constitucional, tanto na parte de conhecimentos complementares quanto na parte lá de conhecimentos específicos. E aí é importante a gente ficar atento a isso, porque é interessante você perceber que na Constituição também tem um trechinho que fala da improbidade, que vai falar um pouco disso. Mesmo que seu edital não tenha constitucional, só tenha a Lei 8429, é importante você fazer uma leitura breve lá, porque ele te ajuda a ter uma noção geral de como funciona, tá bom? Então a questão aqui fala bem assim, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, então vamos lá, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, tá? Então a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O candidato aqui que chegou a ler ali a Lei 8429, a Lei de Improbidade, ele teria uma noção para responder isso aqui. Acontece que todas essas informações, elas estão contempladas também lá na Lei 8429, mas ela vai estar de maneira bem espalhada, bem espaçada nos artigos. Então, na verdade aqui, pessoal, esse trecho, a banca ela trouxe do artigo 37 da Constituição, tá? Por isso que ele até coloca, né, de acordo com os ditames da Constituição e sobre a administração pública e seus servidores. Então é uma questão aqui muito mais, às vezes, de constitucional, de noção de direito constitucional, porque ele está puxando a fundamentação daqui, né, do que a da 8429 em si. Né? Lógico que se caísse algo parecido com isso lá na sua prova e sua prova não tivesse direito constitucional, não tinha problema. Ele só não poderia trazer a fundamentação desse jeito, ele teria que contemplar também a Lei 8429. Então aqui é uma questão mais atrelada à Constituição, né, do que constitucional, do que ao direito administrativo, mas estão conectados, né? Vamos lá, o artigo 37, ele vai trazer em seu parágrafo 4º o seguinte trecho, tá? Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Pessoal, o examinador, a sua banca Quadrix, ela adora trazer a literalidade da lei. Então, se tem uma lei ali na sua prova, você tem que fazer a leitura várias vezes, porque a banca vai trazer ou a literalidade, ou ela vai trocar uma palavrinha no trecho lá de algum artigo, de algum parágrafo, algum inciso lá, e vai trazer para a prova tentando te confundir, tá? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que tudo que foi dito no comando é justamente o que está escrito lá no artigo 37, parágrafo 4º, tá? Mas eles poderiam ter trocado uma palavrinha. E eu já vou te dizer uma palavra que a sua banca adora cobrar, tá? Trocar, né? Fazer a brincadeira. A banca adora trocar, não só a Quadrix, mas as outras bancas também. Elas adoram trocar suspensão dos direitos políticos por cassação, né? Usar outros termos aqui para se referir aqui aos direitos políticos, tá? Então, cassação, suspensão, tudo isso pode aparecer aqui na sua prova.
cassação, né, estaria errado. Se ele trouxesse aqui cassação, estaria errado, porque não é isso que está lá como penalidade ali dentro da lei 8429, tá? Então, fique atento a essa palavra aqui, ó. O correto é esse mesmo que está aqui, suspensão dos direitos políticos e não cassação, beleza? Então, trouxeram da maneira correta, mas fique esperto porque numa outra questão eles podem trazer essa parte e usar o termo cassação. Certo? Então, a dica que eu dou para vocês é essa aqui nesse exercício, beleza? Então, assim, com isso a gente percebe que a questão ela está correta, tá? O item está correto, questão Core Paraná 2021. Mas não custa nada a gente também fazer uma revisão do que está previsto lá na Lei 8429 a respeito, então, das sanções ali, né, previstas, beleza? Porque aqui a gente está falando de maneira genérica, né? Ah, vai ter suspensão, vai ter perda, vai ter indisponibilidade, vai ter ressarcimento, mas isso, e aí ele fala, né, gradação prevista em lei, forma e gradação prevista em lei. Qual é essa lei? Improbidade, né? Então, olha só, a Lei 8429, ela vai trazer para a gente lá, no caso, né, a gente tem as situações ali, a tipificação aqui dos atos de improbidade. Então, você pode ter um ato de improbidade do tipo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, tá, violação dos princípios constitucionais e benefício tributário sem observar a norma, tá? Em especial aqui o ISS, né? Aí, pessoal, ó, para cada tipo, né, a gente tem aqui uma sanção, né? Então, por exemplo, e essa sanção ela pode variar aqui. Então, nós temos perda da função pública para todos eles, ó. Perda da função pública nós temos para todos eles aqui, ó. Tá certo? E aqui nós temos aqui, ó, perda dos bens, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, tá? Essa perda da função pública é outra coisa também que pode aparecer aqui, ó. Ele pode usar o termo aqui, ó, perda dos direitos políticos, mas na verdade o que tem perda é perda da função pública, tá? Aqui, ó, perda da função pública. Eles poderiam trocar a suspensão dos direitos políticos por perda dos direitos políticos ou cassação. Então, cuidado com isso também, tá? Então, ó, perda da função pública nós teremos em todas as situações, tá? Perda de bens também, perda dos bens aqui, nós teremos no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário. Não teremos isso na violação de princípios e também no benefício tributário. Aqui o ressarcimento ao erário, nós teremos então em enriquecimento ilícito, nós teremos isso em prejuízo ao erário e nós teremos isso em violação a princípios, tá? Mas nós não temos no benefício tributário. Aí a gente tem a gradação, né? Nós temos aqui na suspensão de direitos políticos, como é suspensão, é por um período. Então nós temos suspensão de 8 a 10 anos, no caso de enriquecimento ilícito. Nós temos o prejuízo ao erário aqui de 5 a 8 anos, no caso de prejuízo ao erário, né? E nós temos aqui, no caso de violação a princípios, de 3 a 5 e no benefício tributário de 5 a 8, tá? Veja que o do benefício tributário é muito próximo aqui do prejuízo ao erário, no que diz respeito a essa gradação aqui. E aí nós temos também a multa, né? Nós temos a multa aqui de 3 vezes o enriquecimento, no caso do enriquecimento ilícito. Nós temos o prejuízo ao erário até 2 vezes o valor do dano, tá? Nós temos aqui a violação a princípios, nós temos até 100 vezes a remuneração e em benefício tributário, sem observar a norma, nós temos até 3 vezes o valor do benefício. Então veja que cada uma traz um valor diferente. E proibição de contratar com o poder público, aqui lógico que é no caso de uma empresa, né? 10 anos então de proibição de contratar, 5 anos aqui, 10 anos no caso de enriquecimento ilícito, em caso de prejuízo ao erário 5 e violação a princípios 3. Nós não temos essa previsão aqui na parte de benefício tributário sem observar a norma, tá? Esse quadrinho aqui, pessoal, ele vai enxugar boa parte ali dos artigos da Lei 8429, que é a que vai trazer as sanções, vai trazer ali a tipificação, né? Os tipos ali
e vai trazer o que acontece em cada um. Então esse quadro ele dá uma resumida boa nessa parte das sanções, da gradação, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês, para que você então memorize, dê print aqui nesse quadro resumo, para que você possa então resolver e conseguir acertar as questões futuras aí que cobrarem esse ponto aqui, tá certo? Então agradeço aí, se você não é membro ainda do canal, se torne membro, se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, e até o próximo vídeo aí, falando aqui, resolvendo questões aí da Banca Quadrix com vocês. Obrigado, pessoal, até o próximo, tchau, tchau.